Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar da Health4Mouse, hoje com o tema de cardiologia, dentro dos cursos de pediatria da Health4Mouse. Sem mais demoras, passo a palavra à doutora Joana Chagas para dar início a esta sessão. Estou sim, boa noite, penso que me estão a ouvir. Sim. Sim. Olá, então muito boa noite aos colegas em Moçambique, boa noite aos colegas, boa tarde aos colegas em Portugal. Vamos então dar início ao webinar de cardiologia pediátrica. Começo por vos dar então as boas-vindas em nome da Health4Mouse. Apresento-me, o meu nome é Joana Chagas, sou médica interna de pediatria no Hospital Pediátrico de Coimbra e vou hoje ser uma das moderadoras deste webinar. Como já tem sido apresentado nos webinars anteriores, a Health4Mouse é uma organização não governamental portuguesa que tem trabalhado muito na área da formação médica pré e pós-graduada em Moçambique, assim como no apoio de estágios de colegas moçambicanos em Portugal e de internos portugueses em Moçambique. Dada a atual situação pandémica, a Health4Mouse redirecionou os seus esforços formativos para um conjunto de webinars em que este já é o 22º webinar desde maio e é o terceiro webinar do ciclo de pediatria. Começámos então pela endocrinologia, na semana passada tivemos a gastroenterologia e finalizamos esta semana com a cardiologia. Não podia, por isso, deixar de dizer que é um privilégio para a Health4Mouse colaborar com a AMOP, a Associação Moçambicana de Pediatras, na formação de muitos médicos moçambicanos. Agradecemos o patrocínio científico desta atividade, nomeadamente a Ordem dos Médicos Portuguesa, a Ordem dos Médicos Moçambicana, MISAU, o Ministério da Saúde de Moçambique, e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Pediátrica. O apoio tecnológico da CAETSU para a concretização deste webinar também é fundamental e ainda o apoio da empresa Medtronic, a quem agradecemos a confiança manifestada à Health4Mouse. Sem mais demoras, vamos então dar início ao webinar de cardiologia pediátrica, composto por duas sessões, uma hoje e outra amanhã, e para isso apresento a professora Maria João Batista, que hoje vai moderar este webinar e é presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Pediátrica, diretora clínica do Hospital de São João no Porto e com experiência na colaboração com cardiologia pediátrica em África. Agradeço-lhe a sua disponibilidade através da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e também do ponto de vista pessoal, numa altura em que a atividade clínica e a direção clínica são particularmente complexas. Passo-lhe então a palavra para a continuação desta sessão. Obrigada. Muito obrigada, doutora Joana. Eu, antes de mais, queria agradecer a possibilidade de estarmos aqui a fazer isto, que é, sem dúvida alguma, uma ação extremamente importante e demonstra a grande vontade, a grande força que tem este grupo da Health4Mouse, que tem feito um trabalho absolutamente fantástico naquilo que é a divulgação científica, neste caso em Moçambique. Eu gostava de apresentar, antes de mais, a colega que vai moderar comigo esta sessão, a doutora Piedade João. A doutora Piedade João é pediatra e tem formação e é cardiologista pediátrica formada em Moçambique e, posteriormente, a sua formação na área da cardiologia pediátrica foi feita no Hospital 12 de Outubro, em Madrid. É uma pessoa que está, neste momento, a trabalhar em Maputo, e que vai comigo moderar esta sessão. Todas as questões que forem colocadas podem nos ser colocadas, logicamente, e nós faremos tudo para que todas elas estejam respondidas no final. E porque não me pretendo demorar muito mais, vou passar a palavra ao professor António Pires. O professor António Pires é diretor de serviço de cardiologia pediátrica no Hospital Universitário de Coimbra, é professor universitário também, é o coordenador do Centro de Referências de Cardiopatias Congénitas de Coimbra, da região centro de Portugal, e, sobretudo, é uma pessoa que tem feito um trabalho imenso na divulgação da cardiologia pediátrica e
na formação de profissionais na área de cardiologia pediátrica por todo o mundo. Em África, muito, mas por todo o mundo, sem dúvida alguma que eu devo, como cardiologista pediátrica, como médica, não posso deixar de agradecer aquilo que tem feito pela área, um pouco por todo o mundo, e as crianças e famílias que têm ajudado, sem dúvida alguma. O professor António Pires vai-nos falar sobre fisiopatologia das cardiopatias congénitas e, sem dúvida alguma, que estará disponível para responder a todas as vossas questões. Muito obrigada, professor António Pires, e passo-lhe a palavra. Ora, muito boa noite a todos, muito obrigado. Agradeço este amável convite e, obviamente, é um prazer estar aqui para já, porque é um tema que, obviamente, que eu gosto muito, mas, mais do que tudo, vou falar para pessoas da minha terra, portanto, eu nasci em Moçambique, portanto, este webinar é particularmente importante para mim. Eu agradeço o convite à senhora professora Carla Rego e, obviamente, cumprimento também a mesa, entre aspas, a senhora professora Maria João Batista, a doutora Joana Chagas e a doutora Piedade. E, naturalmente, cumprimento também todos os participantes neste webinar, que já são muitos. Isto é um tema, direi, um bocadinho pesado, portanto, envolve muita fisiologia, muita fisiopatologia, e eu vou começar por partilhar a tela, com licença. Vamos começar então. Eu penso que conseguem todos ver, certo? Portanto, Joana? Sim, estamos a ver, professor Pires. Ok, muito bem. Muito bem. Ora, então, quais são os objetivos desta conversa que vamos ter? Antes de tudo, vou apresentar alguns conceitos básicos. É importante para tentar perceber como é que essas alterações hemodinâmicas contribuem para a clínica, contribuem para os achados nos nossos exames complementares. Vou tentar, eu não vou falar sobre todas as cardiopatias, isso seria uma impossibilidade. O que eu vou fazer é falar por grupos de cardiopatias e particularmente baseado na sua fisiopatologia. E vou apresentar uns mini casos clínicos e depois, a partir daí, desenvolver a fisiopatologia. Vou também, portanto, abordar alguns exames complementares. Aliás, hoje só vou falar sobre o raio-x do tórax, amanhã falaremos sobre o eletrocardiograma, mas em termos de exames complementares, só vou abordar o raio-x, a radiografia do tórax. E depois, obviamente, tocar um bocadinho também no tratamento. Ora bem, porque é que este tema é importante? É por causa deste número. Parece um número muito pequeno, 1%, mas realmente as cardiopatias congénitas são as malformações congénitas mais frequentes. E 1% é suficientemente significativo para existir, por exemplo, no nosso caso, uma especialidade. O que também é importante é que cerca de 25% destas crianças, destes bebés que nascem com estas cardiopatias, nascem com cardiopatias críticas, ou seja, necessitam de tratamento imediato. Outra chave também que é importante, e eu sei que isto aqui não acontece em África, mas, por exemplo, na Europa é o caso, são cada vez mais o número de adultos que sobrevivem à infância com estas doenças, de tal forma que hoje em dia há mais cardiopatas adultos do que crianças. Obviamente que isto é uma realidade bem diferente em África, mas na Europa e nos Estados Unidos, isto já portanto, há aqui uma inversão de faixas etárias. Obviamente também é importante porque obriga-nos também a abordar estas doenças no doente adulto, que também tem outros problemas. Ora bem, as cardiopatias congénitas são superiores nos recém-nascidos, prematuros, e já vamos ver porque também, muito mais então nos fetos abortados, se calhar por causa disto mesmo, é que eles abortam, por causa das cardiopatias, e não só. O que é importante também saber é que durante a vida fetal estas cardiopatias são geralmente bem toleradas, ou seja, habitualmente não há repercussões, portanto, hemodinâmicas no feto durante a gravidez. Como vos disse, cerca de 25% destes recém-nascidos têm malformações cardíacas graves que necessitam, como já disse, também de tratamento imediato. Ora bem, a etiologia, na grande maioria dos casos, é desconhecida, ninguém sabe porquê. Existem fatores genéticos, como, por exemplo, a trissomia 21, associada ao defeito septal incompleto, o síndrome de Turner, associado à coartação, e por aí fora. Alguns fatores ambientais também apontam como parte da etiologia das cardiopatias congénitas, por exemplo, a exposição ao álcool é um dos fatores importantes.
Também temos aqui algum impacto do género, por exemplo, nas transposições das grandes artérias, a grande maioria dos casos são bebés, são meninos. No entanto, como vos disse, não é desconhecida uma causa que se possa identificar, existem várias associações, de qualquer forma são associações importantes. Eu penso que, e para perceber como é que a clínica das cardiopatias, portanto, desenvolve particularmente no período neonatal, é importante perceber como é que funciona a circulação fetal. E como vocês sabem, o sangue vindo da placenta é um sangue que vem oxigenado, passa pelos ductos venosos, passa para a veia cava inferior, e da veia cava inferior passa para a aurícula direita. Daí, através de uma estrutura que toda a gente conhece, penso eu, o foramen oval, este sangue que vem oxigenado passa diretamente para a aurícula esquerda, para o ventrículo esquerdo, para a aorta, obviamente vai irrigar as coronárias e o cérebro, e depois volta novamente para a placenta. Portanto, isto aqui é o circuito do sangue vindo da placenta. Aquele sangue que vem da cava superior passa para o ventrículo direito, e depois para a artéria pulmonar, e como sabem, durante a vida fetal, portanto, a artéria pulmonar, os pulmões estão colapsados, portanto, existe uma alta resistência no leito pulmonar, e este sangue, a grande maioria, passa diretamente através do canal arterial para a aorta. Portanto, temos aqui duas estruturas que são importantes, o canal arterial e o foramen oval. E, obviamente, depois da aorta, volta novamente à placenta e todo o ciclo se mantém. Falando um pouco sobre o foramen oval, como vos disse, ele durante a vida fetal é obrigatório que esteja patente, tem que estar aberto, isto porque, como também já disse, do lado direito do coração as pressões estão mais elevadas. Quando o bebê nasce, a resistência vascular sistémica do lado esquerdo aumenta, o da direita baixa, e então a pressão na aurícula esquerda aumenta, e aqui nesta fase o foramen oval começa a encerrar. Em cerca de 25% da população, este foramen oval mantém-se patente. No entanto, isto não é doença, isto é simplesmente um achado fisiológico, o facto de permanecer, portanto, patente. Relativamente ao canal arterial, portanto, é a estrutura que, portanto, liga a aorta à artéria pulmonar. Vou aqui usar o ponteiro. Ele encerra funcionalmente cerca das 24, 48 horas de vida, portanto, mais ou menos. Isto porquê? Porque o canal arterial, a sua parede tem um músculo que contrai, e já vamos ver porquê também, mas o seu encerramento anatómico, portanto, ocorre muito mais tarde, cerca das 3 semanas de vida. Este encerramento depende de várias coisas, nomeadamente a gestação. Quanto mais prematuro o bebê for, menor a probabilidade deste canal arterial encerrar. Depende muito também da concentração parcial de oxigênio e também das prostaglandinas em circulação. Relativamente ao oxigênio, é um estímulo muito importante para o encerramento do canal arterial, por isso é que quando o bebê nasce começa a respirar e, portanto, o teor de oxigênio aumenta, e por isso é que o canal arterial encerra em 24, 72, 48 horas. Isto porque este músculo tem uma resposta muito vigorosa ao oxigênio. Esta resposta é muito menos intensa nos prematuros, e por isso é que nos prematuros também, portanto, o canal arterial não encerra tão facilmente como nos bebés termo. E relativamente às prostaglandinas, os níveis também diminuem após o nascimento. As prostaglandinas são aquelas substâncias que também, portanto, favorecem portanto, a permanência da patência do canal arterial. Isto porque, quando os bebés nascem, obviamente que a placenta é retirada, e a placenta é uma fonte de prostaglandinas. E o facto do bebê começar a respirar, o próprio fluxo pulmonar lava, portanto, as prostaglandinas. Ou seja, após o nascimento, os níveis de prostaglandinas baixam drasticamente. O mesmo não acontece em prematuros, porque quer a produção de prostaglandinas mantém-se, como o metabolismo é muito, muito mais lento. E mais uma razão para que nos prematuros o canal arterial persista e mantenha-se patente. Relativamente à classificação das cardiopatias congénitas, temos essencialmente dois grandes grupos. Temos as cardiopatias não cianóticas, há quem chama acianóticas, e temos as cardiopatias cianóticas. No grupo das cardiopatias não cianóticas, temos aquelas que chamamos com shunt esquerdo-direito. Nós aqui em Portugal usamos o termo shunt, portanto fluxo esquerdo-direito, e depois temos aquelas que se apresentam com lesões obstrutivas. No grupo das cardiopatias cianóticas temos precisamente o contrário em termos de fluxo. Temos aquelas cardiopatias em que o sangue vai do lado direito para o lado esquerdo do coração,
e temos aquela cardiopatia também importante, em que tem uma circulação em paralelo. E no meio destas cardiopatias, não é no meio, mas em algumas destas cardiopatias, temos aquelas que são canal dependente. Quando falamos em cardiopatias canal dependentes, isto quer dizer que o canal arterial é importante, portanto tem que se manter patente para manter quer o fluxo sistémico, quer pulmonar, dependendo da cardiopatia em questão. E as formas em que estas cardiopatia canal dependente se manifestam podem ser essencialmente duas. Ou por choque cardiogénico, quando o sangue não chega ao leito sistémico, ou então por cianose, quando o sangue não chega ao pulmão para ser oxigenado. Ora bem, relativamente às cardiopatias em que existe um fluxo esquerdo-direito, ou seja, uma fuga de sangue do lado esquerdo do coração para o lado direito, isto vai condicionar o que nós chamamos um aumento do fluxo pulmonar. Uma palavra que nós utilizamos mais frequentemente é hiperfluxo pulmonar. Temos aqui alguns exemplos destas cardiopatias, portanto, a comunicação interventricular, a persistência do canal arterial, a comunicação interauricular, o defeito septo AV, portanto, completo, parcial, enfim, são todas cardiopatias, apesar de diferentes, têm em comum esta questão, aumentam o fluxo pulmonar. Portanto, há lá qualquer coisa que permite uma fuga de sangue do lado esquerdo do coração para o lado direito e, como tal, vai chegar mais sangue ao leito pulmonar. Relativamente às lesões obstrutivas, aí temos duas situações, ou temos lesões que diminuem o débito sistémico, ou então temos lesões que diminuem o débito pulmonar. Entre elas, são várias, tenho aqui apenas algumas, temos a cortação da aorta, temos a estenose valvular aórtica e a estenose valvular pulmonar. Apenas alguns exemplos. Ora bem, então aqui temos alguns exemplos, como já referi, de cardiopatias com shunt esquerdo-direito. Reparem nesta imagem que temos aqui uma comunicação entre os dois ventrículos e temos sangue, portanto, oxigenado, a passar para o lado direito do coração e entra para a artéria pulmonar. Portanto, temos aqui um hiperfluxo pulmonar. Temos depois este exemplo, que é o exemplo do canal arterial. Portanto, temos aqui a ligação entre a aorta portanto, a artéria pulmonar, portanto, a persistência do canal arterial, além do período neonatal, naqueles primeiros dias de vida. Depois temos um exemplo aqui do defeito septo AV completo, em que existe uma enorme CIA, uma enorme comunicação interventricular e uma válvula única. Esta doença tem um espectro, portanto, grande, não é? Isto aqui é apenas um exemplo do que pode acontecer neste tipo de patologia. O sangue aqui, obviamente, passa do lado esquerdo do lado direito através destas comunicações. E depois temos a comunicação interauricular, que destas todas é aquelas, digamos, que é mais benigna e que habitualmente não cursa com o quadro de insuficiência cardíaca. Todas elas, portanto, como estão aqui representadas, têm em comum esta questão. Existe um hiperfluxo pulmonar, existe muito sangue a entrar para a artéria pulmonar. Relativamente às cardiopatias obstrutivas, temos aqui um exemplo de uma estenose valvular aórtica, em que a válvula aórtica está espessada e estenosada. Temos aqui um exemplo de uma cortação da aorta, em que, obviamente, como devem imaginar, neste caso da estenose valvular aórtica, o sangue vai ter dificuldade em sair do ventrículo esquerdo e, no caso da cortação da aorta, o sangue vai ter dificuldade em passar do arco aórtico para a aorta descendente. Estas patologias, portanto, têm em comum o seguinte, é que todas elas põem um obstáculo ao fluxo sistémico, ou seja, o sangue tem dificuldade em ser transmitido, em ir para o fluxo, para o leito sistémico. E depois temos aqui, portanto, outro exemplo de uma lesão obstrutiva, desta vez do lado direito do coração, em que temos uma estenose valvular pulmonar. E aqui, obviamente, há um obstáculo ao fluxo de sangue para a artéria pulmonar. Ou seja, aqui o que vai acontecer é que o sangue, portanto, não passa bem para a artéria pulmonar e, portanto, vai haver alguma dificuldade em ser oxigenado, mas isto serão, obviamente, nas situações mais críticas. Relativamente aos mecanismos fisiopatológicos, é isto aqui que eu quero concentrar agora, portanto, a minha palestra. Como vos disse, aquelas cardiopatias que cursam com shunt esquerdo-direito, que levam ao aumento do fluxo pulmonar, quando são significativas, portanto, condicionam um quadro de insuficiência cardíaca congestiva.
Uma questão importante aqui nestas cardiopatias é da hipertensão pulmonar, e também já vou falar sobre isto brevemente, mas é uma questão muito importante e que temos de estar sempre muito atentos, porque pode chegar a um ponto, se não atuarmos atempadamente, pode não ser possível, portanto, operar determinados doentes. Depois temos as lesões obstrutivas, aqui, como vos disse, temos uma diminuição do débito sistémico ou pulmonar, e aqui o quadro, quando é extremo, pode ser um de baixo débito cardíaco. O que é que determina, portanto, a quantidade de sangue que passa de um lado esquerdo do coração para o lado direito? Essencialmente duas situações. Ou é o tamanho do defeito, portanto, quanto maior, obviamente, mais sangue passa, mas também da resistência vascular pulmonar, ou seja, da pressão do lado direito do coração. Tem lógica que, quanto maior for a pressão deste lado, menor a quantidade de sangue que passa do lado esquerdo do coração para o lado direito. Isto acontece com todas as cardiopatias com o shunt esquerdo-direito que acabei de falar. Um conceito importante aqui é o conceito do QPQS, ou seja, como é que nós quantificamos este hiperfluxo pulmonar, ou seja, como é que nós sabemos que realmente há demasiado sangue a chegar ao leito pulmonar. Na situação normal, e vamos aqui usar um exemplo, temos o quê? Imaginemos que chegam 200 ml de sangue, portanto, ao lado direito do coração. A aurícula direita, estes 200 ml, portanto, vão também entrar para a artéria pulmonar. Estamos a falar aqui do coração normal. Estes 200 ml que entram para a artéria pulmonar vão voltar ao lado esquerdo do coração e o sangue que entra, portanto, para a artéria pulmonar, nós vamos chamar o QP, ou seja, o débito pulmonar. Este sangue chega, portanto, os 200 ml chegam ao lado esquerdo do coração e depois os mesmos 200 ml saem do coração através da aorta. E este sangue que chega à aorta nós chamamos o QS. Portanto, temos aqui débito pulmonar, QP, débito sistémico, QS. E a relação, o rácio QP-QS, nós dividimos 200 por 200, vai-nos dar 1. Ou seja, é normal. Recapitulando, se chegam 100 ao lado direito, vão sair 100 do lado esquerdo, se não houver nenhum problema, e temos um QP-QS de 1. Na situação da comunicação, por exemplo, interventricular, temos aqui, portanto, uma comunicação. Passa sangue do lado esquerdo do coração para o lado direito, isto obviamente porque as pressões do lado esquerdo do coração são superiores ao lado direito. Imaginemos o mesmo exemplo. Chegam 200 ml de sangue ao lado direito do coração. Mas, entretanto, temos aqui, vamos chamar um buraco, não é? Por onde passam 80 ml. Desta vez, vão chegar à artéria pulmonar 280, que são os 80, mais os 200 que, entretanto, chegaram ao coração. O QP aqui vai ser, então, 280. Portanto, o débito pulmonar é 280. Estes 280 ml vão chegar ao lado esquerdo do coração e apenas, portanto, há um roubo desta, eu chamei aqui 200 ml, mas poderia ser outra quantidade qualquer. Quando este sangue chega ao ventrículo esquerdo, 80, neste caso, fogem novamente para o lado direito. Portanto, o QP-QS, a relação QP-QS, neste caso, aumenta e, neste caso, é 1.4. Ou seja, isto significa que o leito pulmonar está a receber 1,4 ou 1.4 vezes mais sangue do que o leito sistémico. Portanto, este conceito do QP-QS permite-nos quantificar este hiperfluxo pulmonar. A resistência vascular, como vos disse, a quantidade de sangue que passa do lado esquerdo, do ventrículo esquerdo, por exemplo, no caso de uma comunicação interventricular para o ventrículo direito, como vos disse, depende do tamanho do defeito, mas também depende da resistência do lado direito do coração. Esta resistência vascular portanto, é estabelecida por esta lei do Ohm. Eu não quero perder aqui muito tempo com isto, mas diz-nos o quê? Diz-nos que quanto maior for a resistência, olhamos para esta equação, quanto maior for a resistência, menor será o fluxo de sangue. E o fluxo de sangue, portanto, num vaso, num tubo, depende então da diferença de pressão nos lados opostos do tubo. Imaginemos, o sangue que sai da aorta tem que ter uma maior pressão do que o sangue que chega ao lado direito do coração, porque senão não circulava. Portanto, tem que haver uma diferença de pressão entre os lados opostos dos vasos. O fluxo de sangue, como vimos através desta lei, também depende da resistência, e quanto maior a resistência, menor o fluxo.
E não só, portanto, e a própria resistência vai depender de outros fatores, e é dado por esta lei de Poiseuille. Nós sabemos que a resistência ao fluxo de sangue vai depender do comprimento do vaso. Quanto maior é o vaso, mais resistência oferece à passagem de sangue por esse vaso. Vai depender também da viscosidade do sangue. O sangue viscoso, por exemplo, uma criança cianótica, vai oferecer maior resistência, portanto, a viscosidade. Não é? Mas muito mais importante é o raio do vaso. Vou chamar-lhe diâmetro, porque em português o raio do vaso é um bocado estranho. Portanto, que é elevado a 4, que é, sem dúvida, o fator que mais contribui para a resistência de um vaso. Quanto maior, reparem, ou quanto menor, peço desculpa, for o diâmetro do vaso, maior será, portanto, a resistência. Vamos então começar com um caso clínico para ilustrar todas estas alterações, e é isto que eu pretendo fazer. Portanto, vou-vos apresentar um caso clínico, depois através dos mecanismos fisiopatológicos, alterações hemodinâmicas, vamos tentar perceber como é que estas alterações hemodinâmicas se manifestam em termos da clínica e não só, e também dos exames complementares, nomeadamente do raio-x do tórax. O que é que temos aqui? Temos um bebê de 3 meses, que até esteve bem durante o primeiro mês de vida, mas a partir de uma determinada altura os pais notam que não está a aumentar tão bem de peso e que se cansa facilmente, mas não só, também fica um bocadinho sudorético, portanto fica com suor, particularmente na testa, quando mama. E os colegas observam esta criança e notam que tem uma palidez cutânea, tem uns edemas palpebrais, portanto tem as pálpebras assim um bocadinho papudas, o bebê está taquicárdico, tem uma frequência elevada, portanto, para esta faixa etária, tem sinais de esforço respiratório. Quando o médico, quando o colega o escuta, houve um sopro holossistólico, portanto, durante toda a sístole. Também tem crepitações nas bases e também tem uma hepatomegalia. Portanto, isto é o quadro clínico. É chamado o cardiologista pediátrico e faz o diagnóstico de uma comunicação interventricular larga. Isto aqui só para falar um bocadinho, muito rapidamente sobre a comunicação interventricular. Como disse, não é a minha ideia, portanto, falar individualmente das cardiopatias, mas esta aqui é relativamente frequente, tem uma incidência de cerca de 20% e a mais frequente, portanto, tem várias localizações, sendo a mais frequente a perimembranosa. Não vou dizer mais do que isto, vamos avançar então. Então, o que é que temos aqui? Que alterações hemodinâmicas e que é que temos nesta situação? Ora bem, temos aqui este esquema de um coração normal, em que o sangue entra para a aurícula direita, depois entra para o ventrículo direito, a artéria pulmonar, este sangue volta novamente à aurícula esquerda e sai pelo ventrículo esquerdo para a aorta para ser distribuído pelo organismo e voltar novamente ao lado direito do coração. Ora bem, temos então aqui o esquema de um coração com uma comunicação interventricular e quais são as grandes diferenças. Portanto, vamos ter, como já falámos há bocadinho, um hiperfluxo pulmonar, portanto, muito sangue a chegar à artéria pulmonar, isto porque existe uma comunicação que permite a passagem de sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Okay? Portanto, vamos ter o dito hiperfluxo pulmonar. Este hiperfluxo pulmonar vai dilatar a artéria pulmonar. E o QPQS calculado, ou seja, aquele rácio entre o débito sistémico e o débito pulmonar e o débito sistémico é 2, significa que este pulmão, esta artéria pulmonar está a receber 2 vezes mais o débito do que recebe o leito sistémico, e este sangue chega à aurícula esquerda. Portanto, temos um hiperfluxo pulmonar, todo este sangue volta à aurícula esquerda. E o que acontece é que as cavidades cardíacas esquerdas começam a dilatar. E o que nós dizemos é que nestes casos temos uma sobrecarga de volume. Ora bem, então, temos então esta sobrecarga de volume e a questão aqui é como é que isto aqui vai condicionar a clínica e a apresentação, portanto, deste bebê. Voltando então a este esquema em que temos então aqui a dilatação da artéria pulmonar e esta sobrecarga de volume, por causa deste hiperfluxo pulmonar, a questão, novamente, aqui é como é que isto vai condicionar um aumento de peso, porque é que o bebê fica cansado, porque é que o bebê tem uma taquicardia, porque é que tem crepitações e por aí fora. Okay? Ora bem, portanto, o sopro, como vos disse, é um sopro holossistólico, mas aqui rapidamente para relembrar quais são os focos auscultatórios, e temos essencialmente 4, o foco aórtico, o pulmonar,
o tricúspide e o mitral. Portanto, estes aqui classicamente são os focos auscultatórios. Eles também, portanto, existem, como vocês sabem, portanto, vários graus. Aqui o importante saber é que quando temos um sopro grau 4 associa-se a um frémito, ou melhor dito, se tivermos um frémito, que é aquela sensação, aquela vibração que sentimos na palma da mão quando colocamos a nossa mão no tórax do bebê, sabemos automaticamente que pelo menos o bebê tem um sopro grau 4 ou mais, não é? Superior a isso. Ora bem, temos então aqui a nossa comunicação interventricular. E porquê é que este sopro se ouve no bordo esquerdo do externo, conforme estava descrito no nosso caso clínico? Se repararem, portanto, neste raio-x de tórax e aqui, portanto, desenhado, temos, portanto, a relação anatómica das cavidades cardíacas. Se imaginarmos que temos aqui uma comunicação entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, o fluxo de sangue vai neste sentido, que vocês veem aqui mostrado por esta seta, portanto tem lógica que o sopro se ouça aqui no bordo esquerdo do externo, ao fundo do externo. Okay? É por isso que nas comunicações interventriculares o sopro é mais acentuado nesta região. Portanto, temos aqui um sopro polissistólico, porque ele ocorre durante toda a sístole, no bordo esquerdo do externo. Já agora, eu pus também aqui o exemplo de uma persistência do canal arterial. Aqui, o canal arterial estaria aqui entre a aorta e a artéria pulmonar, e o sopro seria audível mais nesta região. Ao contrário do sopro da comunicação interventricular, o sopro da persistência do canal arterial é um sopro que ocorre tanto durante a sístole como a diástole, portanto é chamado um sopro contínuo e é melhor audível no segundo espaço intercostal esquerdo, onde é o foco pulmonar. Ora bem, como estava descrito no caso clínico, este bebê esteve bem durante o primeiro mês de vida, mas depois começou, portanto, a piorar. E vamos tentar perceber porquê, e isso já foi falado também na circulação fetal. Durante a vida fetal, portanto, a resistência pulmonar e a pressão pulmonar estão muito elevadas. Portanto, praticamente não entra sangue nenhum para a artéria pulmonar, porque os pulmões estão colapsados. O bebê, entretanto, nasce, okay? E a resistência pulmonar baixa rapidamente, portanto, o bebê começa a respirar, não é? Os pulmões enchem-se de ar, e a pressão pulmonar vai baixando também, não tão drasticamente como a resistência, mas ela vai baixando lentamente. E concomitantemente também, obviamente, o fluxo para a artéria pulmonar também aumenta. Se olharmos aqui para o nosso exemplo da comunicação interventricular, o que é que isso significa? Significa que quando o bebê nasce, temos uma pressão elevada no lado direito do coração, que vai limitar a quantidade de sangue que passa do lado esquerdo para o lado direito. Isto porque temos, obviamente, conforme está aqui descrito, um aumento da resistência vascular pulmonar. No entanto, o bebê nasce e o tempo vai passando, e como vocês veem neste gráfico, a pressão pulmonar vai baixando lentamente, assim como a resistência vascular pulmonar. Chegando ao ponto em que a pressão do lado direito baixa significativamente, conforme está aqui demonstrada no gráfico, e como tal, a quantidade de sangue que passa do lado esquerdo para o lado direito aumenta progressivamente. E é por isso que este bebê, durante o primeiro mês de vida, andou relativamente bem e agora apresenta todos estes achados clínicos. Ora bem, vamos então novamente voltar ao nosso esquema e para tentar perceber alguns dos achados, portanto, que nós, portanto, na observação, portanto, foi patente nesta criança. Vamos agora só fazer um corte aqui do lado esquerdo do coração. Temos então muito sangue a chegar à aurícula esquerda e ao ventrículo esquerdo. Esta quantidade de sangue vai alargar a aurícula esquerda e também o ventrículo esquerdo, mas também vai fazer outra coisa, vai aumentar a pressão dentro desta cavidade. Okay? Vamos agora fazer o seguinte, vamos, portanto, pegar nesta parte do coração e não só, vamos esticar agora o coração na horizontal. Portanto, temos aqui, o que é que nós temos aqui? O fluxo de sangue dá-se neste sentido, portanto, ventrículo direito, artéria pulmonar, leito capilar, veias pulmonares e aurícula esquerda.
Está aqui alguém no bate-papo. Ok, estão a dizer aqui que não se ouve bem. Joana... Eu estou a ouvi-lo bem, professor Pires, mas pois, a professora Maria João também diz que ouve bem. Ok. Pronto, tento dentro do possível aproximar-se do alto-falante, mas penso que poderá ser um problema do colega. Ok, muito bem. Pronto, então estava a dizer que o fluxo de sangue, como vocês sabem, portanto, vai do ventrículo direito para a artéria pulmonar, leito capilar, é oxigenado, passa para as veias pulmonares e entra na aurícula esquerda. Se olharmos para aqui, para a imagem da esquerda, temos um aumento da pressão pulmonar, a pressão na aurícula esquerda. Isto agora não está a funcionar também. Ok. E esta pressão que temos que se verifica na aurícula esquerda é transmitida também para as veias pulmonares. E também, obviamente, para o leito capilar. E, portanto, isto significa que, tendo um aumento de pressão, e este aumento de pressão foi devido ao aumento de volume, portanto, ao aumento de líquido, temos um aumento da pressão hidrostática. E quando temos um aumento da pressão hidrostática, e sabendo que a pressão hidrostática favorece a saída de líquidos dos vasos, vamos ter o seguinte. Portanto, vamos ter, então, saída de líquido do leito capilar para o pulmão, portanto, e vamos, portanto, encharcar, entre aspas, o pulmão com líquido. E o resultado, portanto, disto é edema pulmonar e, como tal, à auscultação vamos ouvir crepitações, que foi o que nós encontramos, portanto, no nosso exame objetivo, e também sinais de dificuldade respiratória. Portanto, é um bebê que manifestou polipneia, portanto, tiragem intercostal, gemido, etc. Portanto, estes sinais que aqui temos são derivados, portanto, aumento da pressão hidrostática, que por si condiciona edema pulmonar. Também, obviamente, tem lógica que se muito sangue fugir do lado esquerdo do coração, do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, vai uma menor quantidade de sangue para o leito sistémico. E nós sabemos que o débito cardíaco depende da frequência cardíaca e depende do volume de injeção, que por si depende da pré-carga, que é a quantidade de sangue que chega ao coração, depende da pós-carga, que é a resistência contra a qual o coração tem que bombear para o leito sistémico, e depois também depende da contratilidade do coração. E neste caso, portanto, se sai menos sangue, não é uma quantidade significativa, porque senão o doente estaria em choque, e não é uma situação para isso, tem lógica também que o débito cardíaco baixa, portanto, relativamente. Quando temos uma diminuição do débito cardíaco, várias coisas podem acontecer. Portanto, há uma ativação do sistema nervoso simpático, também é ativado não só por isto, mas pelas dificuldades respiratórias. O sistema nervoso simpático, através das catecolaminas, vai aumentar a frequência cardíaca, daí que o nosso doente tem uma taquicardia, não é? Também está sudorrético, imaginem quando estão muito nervosos, nós suamos, não é? Portanto, precisamente pelo mesmo motivo, portanto, é uma ativação do sistema nervoso simpático. E também este gasta energia, portanto, este bebê não está a ganhar peso como devia estar. O sistema nervoso simpático, as catecolaminas também aumentam a contratilidade portanto, do coração e, portanto, estes bebés habitualmente também têm um pré-córdio muito, muito ativo. Esta relativa falta de sangue, que não é muita, é também sentida pelos rins e isto vai ativar um eixo renina-angiotensina-aldosterona. A angiotensina é um vasoconstritor, um potente vasoconstritor, não é? E quando nós estamos com uma vasoconstrição, ficamos com a pele pálida, marmoreada, e por isso é que este bebê tem uma palidez cutânea. Tem aqui mais bates. Ok, tenho aqui uma pergunta, já respondo. As perguntas eu penso que seria melhor responder no fim, está bem? Ok. Portanto, quando temos uma vasoconstrição, temos uma palidez cutânea, portanto, é o que acontecia com este bebê. Este bebê, quando nós observámos o bebê, estava pálido. E a aldosterona é responsável por uma maior reabsorção de sódio. Como vocês sabem, quando nós reabsorvemos sódio, vem água atrás. Isto, portanto, vai aumentar a pré-carga, a quantidade de líquido em circulação e vamos ter, então, edemas. E no caso deste bebê, tinha edemas palpebrais.
Ora bem, então, quais são os mecanismos da hipertensão pulmonar? Foi uma das coisas que eu disse que é importante nestas doenças, porque se não temos cuidado, podemos falhar um timing, uma oportunidade de tratar esta criança adequadamente. E mais uma vez voltamos aqui, portanto, ao nosso esquema. E o que nós temos então é o seguinte: é lógico que para o sangue circular do ventrículo direito para a aurícula esquerda, a pressão no lado direito tem que ser superior à pressão no lado esquerdo, porque senão o sangue não circulava. Sabendo que a pressão na aurícula esquerda aumentou porque existe lá muito líquido, okay? Tem que haver um aumento compensatório da pressão também do lado direito. E então falamos numa hipertensão pulmonar reativa. Portanto, é um mecanismo compensatório. E nesta situação de hipertensão pulmonar, portanto, reativa, os doentes ainda estão, digamos, numa fase tratável. E quando eu falo uma fase tratável, falo em termos cirúrgicos. No entanto, se nós deixarmos as coisas correr, se não fizermos nada, o que é que vai acontecer? Vamos agora concentrar-nos aqui do lado direito do coração, ventrículo direito e artéria pulmonar. Como já falei várias vezes, temos um hiperfluxo pulmonar. Esta quantidade de sangue está constantemente, portanto, a friccionar as paredes da artéria pulmonar. E as paredes da artéria pulmonar são feitas, entre outras coisas, por músculo. Isto é como ir ao ginásio, não é? Quanto mais resistência colocarmos nos músculos, mais hipertrofiados eles ficam. E é precisamente a mesma coisa que acontece. Esta fricção constante, portanto, resulta numa hipertrofia do músculo da parede da artéria pulmonar, não só do músculo, existem outros componentes, mas aqui estou a falar só em termos do músculo. Okay? E se não tratarmos esta criança em tempo útil, portanto, vamos ter uma situação destas, em que há uma redução drástica, portanto, okay, do lumen da artéria pulmonar. E, voltando à nossa fórmula, nós sabemos que, com a diminuição do raio, portanto, do vaso, diâmetro do vaso, vai haver um aumento da resistência. E se nós, como vos disse, não atuarmos em tempo útil, vamos ter o que nós chamamos de uma hipertensão pulmonar fixa e, neste caso, as crianças ficam inoperáveis. Okay. Ora bem, vamos aqui abordar outra questão. Esta criança, quando, portanto, chegou ao serviço de urgência, tinha uma hepatomegalia. Como já disse várias vezes, nós temos uma pressão aumentada do lado direito do coração. Desculpem. Esta pressão aumentada no ventrículo direito é transmitida à aurícula direita, que por si transmite esta pressão para as veias cavas. Como vocês sabem, a veia cava inferior passa pelo fígado, não só passa pelo fígado, como também recebe as veias suprahepáticas. E esta pressão que é sentida nas veias cavas também é transmitida às veias suprahepáticas e, obviamente, depois o fígado fica congestionado e aumenta de diâmetro e, obviamente, estas crianças também têm uma hepatomegalia, como foi o caso deste bebê com 3 meses. E isto é, portanto, um dos mecanismos para a hepatomegalia. Olhando agora para o raio-x do tórax, temos aqui um raio-x do tórax normal. Relembro o que é normal em termos da civilheta cardíaca. Temos, portanto, este é o bordo, representa a aurícula direita. A maior parte, portanto, na projeção posterior é representada, portanto, pelo ventrículo direito. A parte mais lateral esquerda pelo ventrículo esquerdo. Temos a veia cava superior e depois temos estas duas saliências. Isto ao contrário, peço desculpa. Isto seria o botão aórtico e isto o botão pulmonar. Portanto, ignorem, portanto, isto aqui está mal, é ao contrário. Mas neste caso do nosso bebê, o que nós temos é isto. Okay? E obviamente são nítidas as diferenças. Não é? O que é que nós temos? Temos um índice cardiotorácico muito aumentado, temos uma cardiomegalia, isto pela sobrecarga do volume nas cavidades esquerdas do coração, portanto temos muito sangue a chegar às cavidades esquerdas do coração, tanto a aurícula esquerda como o ventrículo esquerdo. Reparem o que acontece a este bordo, aquelas saliências desaparecem, porque temos agora uma artéria pulmonar dilatada e este bordo fica retificado, mas também temos uma vascularização muito mais aumentada e sinais radiológicos
de edema pulmonar. Portanto, isto aqui é a tradução destas alterações radiológicas, destas alterações hemodinâmicas. Ora bem, como é que nós vamos tratar este burrito cansado, que nem anda para a frente, nem está do mesmo sítio, nem anda para nenhum lado, ele está cheio de líquido, que são estes sacos, mas também está a ficar um bocadinho cansado. Porquê? Porque temos um aumento da pós-carga, okay? Temos aquela vasoconstrição, e temos um aumento da pré-carga, que é aquele todo líquido que está a chegar ao lado esquerdo do coração. O que é que nós vamos fazer? Vamos dar diuréticos. Já agora, o tratamento das cardiopatias com hiperfluxo pulmonar, nós podemos utilizar esta coisa que chama-se os 4Ds, não é? Temos aqui os diuréticos. Não é? Depois, e habitualmente o que nós utilizamos é a furosemida. Podemos baixar a pós-carga, digamos, o sangue deslizar um bocadinho melhor, e para isso usamos vasodilatadores, o tal D. Não é? Nestas crianças, habitualmente utilizamos o captopril, que é um IECA, e por vezes, quando há uma disfunção também cardíaca, damos digoxina. Muito raramente, isto depende dos centros, nós, por exemplo, no nosso centro, raramente damos digoxina. Portanto, isto é, em termos gerais, isto é o tratamento de uma cardiopatia com hiperfluxo pulmonar. Existem, no entanto, isto é o tratamento médico, portanto, existem situações em que é possível fazer o encerramento percutâneo das comunicações interventriculares. Na grande maioria dos casos, os canais arteriais são encerrados percutaneamente e assim também, portanto, das comunicações interauriculares. Mais uma vez, eu queria dizer uma coisa. Destas cardiopatias, a comunicação interauricular, apesar de existir um hiperfluxo pulmonar, habitualmente não cursa com quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Okay? Por vezes, como seria provavelmente o caso deste bebê, teríamos que recorrer à cirurgia para corrigir o defeito e onde se aplica o que nós chamamos um retalho, um patch, portanto, para encerrar a comunicação. Vamos agora olhar para alguns exemplos de cardiopatias obstrutivas. Temos aqui mais uma pergunta. A dieta. Deixamos as perguntas para o fim, está bem? Não se preocupe que nós vamos vendo essa parte aqui, está bem? Isto começa a pescar. Sim, não se preocupe, estamos a tomar nota. Obrigada. Muito bem. Vamos então agora falar de cardiopatias obstrutivas. E temos aqui, isto, entre muitas, temos a estenose da válvula aórtica, temos a coartação da aorta, como já vos mostrei previamente. Estas duas, portanto, condicionam uma redução do fluxo sistémico. Okay? E temos aqui a estenose valvular pulmonar, que aqui vai condicionar uma redução do fluxo pulmonar. O quadro clínico, isto é importante, vai depender do grau de obstrução. Ou seja, se nós tivermos uma estenose valvular aórtica ligeira, o doente vai andar bem sem qualquer sintomatologia. No entanto, se tivermos uma situação mais grave, ou seja, um maior grau de obstrução, a clínica será muito mais pesada. Okay? Vamos então a um caso clínico. Temos aqui um bebê com 4 dias de vida, ele teve bem, pelo menos parecia estar bem no primeiro dia de vida, mas depois começou a ter cansaço fácil, tinha dificuldades a mamar e começou a ficar prostrado também. Okay? Quando um de vós foi observar o bebê, ele estava com um gemido, tinha uma pele marmoreada, tinha as extremidades frias, tinha também sinais de dificuldade respiratória, a auscultação tinha um ritmo de galope e tinha pulsos centrais fracos. É chamado então o cardiologista pediátrico de serviço para observar o bebê, ver o que é que se passava, portanto, e faz-lhe este diagnóstico. Portanto, olhem para este lado, para o lado esquerdo do coração, e temos aqui o arco aórtico interrompido. Mas ele também tinha dúvidas se era isto, porque às vezes já há dúvidas, não é? Ou se era realmente uma coartação muito cerrada. Mas seja como for, a clínica seria muito idêntica. Okay? Portanto, não sabemos se é uma interrupção do arco aórtico, se é uma coartação da aorta grave, mas de qualquer forma, o que nos está a preocupar neste momento é este bebê que está mal, alguma coisa se está a passar. Okay? Ora bem, vamos então olhar para a situação. Portanto, vamos imaginar que este bebê tem uma coartação da aorta grave.
Então, como é que isto aqui, como é que estas alterações hemodinâmicas dão a toda aquela clínica que acabámos de ver? Ora bem, o que é que nós temos? Temos sangue a entrar para o lado direito do coração, que vai passar para a artéria pulmonar, vai entrar no lado esquerdo e vai esbarrar aqui neste obstáculo. Okay? Portanto, o sangue vai ter dificuldade em passar, portanto, o arco aórtico para ser distribuído para o leito sistémico. Quando eu falo leito sistémico, falo rins, intestino e por aí fora. Okay? Temos aqui a mesma imagem. Okay? E o que é que está a acontecer aqui? Reparem, o sangue vem aqui com toda a velocidade, encontra aqui um obstáculo e de repente temos uma sobrecarga de pressão. Na situação, como já vimos previamente, em que há muito sangue a chegar ao lado esquerdo do coração, temos uma sobrecarga de volume. Nesta situação temos uma sobrecarga de pressão. E o ventrículo esquerdo dilata. Okay? E é uma coisa muito súbita. Okay? A mesma coisa aconteceria, tenho aqui um esquema que representa uma estenose valvular aórtica, okay? Mas se ela fosse muito cerrada, a clínica seria precisamente a mesma. Ou seja, temos aqui um grupo de cardiopatias, de lesões, okay? Que apesar de diferentes têm, portanto, as mesmas alterações hemodinâmicas, fisiopatológicas. Okay? E precisamente a mesma coisa aconteceria. Mas vamos voltar então à situação do nosso bebê, que tem uma coartação grave. E ele esteve bem, portanto, durante o primeiro dia de vida. Ou seja, houve aqui um período de tempo em que as coisas pareciam estar relativamente bem. E porquê? Porque, como vocês já sabem, durante as primeiras 48 horas, o canal arterial está patente. Se vocês olharem para esta imagem, o que é que estamos a ver aqui? O sangue chega ao ventrículo direito, passa também através do canal arterial e entra diretamente na aorta descendente. Ou seja, o leito sistémico está a ser, portanto, abastecido, digamos, através deste canal arterial. Muito bem. Mas isto é um primeiro dia de vida, primeiras 48, 72 horas de vida, tudo bem, mas de repente, muito subitamente, ao quarto dia de vida, o canal arterial encerra, como é suposto encerrar, não é? E de repente, portanto, ficamos, portanto, com um débito sistémico muito baixo. Portanto, isto é uma situação quase súbita. Portanto, de repente, o canal arterial, ele foi fechando lentamente, mas agora fechou mesmo, e o leito, portanto, o débito, a quantidade de sangue a chegar ao leito sistémico é interrompida praticamente, só um bocadinho que passa. Ora bem, e o que é que acontece? De repente, como eu vos disse, o ventrículo esquerdo, com esta sobrecarga de pressão, dilata, fica com uma má função contrátil, ou seja, fica com uma disfunção sistólica, e vocês sabem que o débito cardíaco depende do volume de injeção, que é aquela quantidade de sangue que sai do coração, e neste caso está a passar pouco, né? Okay? E como está a passar pouco, o débito cardíaco, portanto, também baixa. Okay? Ora bem, e esta alteração, ou seja, esta diminuição brusca do volume de injeção, que condiciona uma diminuição do débito cardíaco, vai explicar muito da clínica deste bebê. O cansaço fácil, a prostração, a pele mamoreada, as extremidades frias, o sangue não está a chegar à periferia, os pulsos fracos e o próprio ritmo de galope, que é um terceiro som, um S3 ou um S4, que é muito típico das situações de insuficiência cardíaca. Okay. Ora bem, continuando então, portanto, temos aqui uma sobrecarga de pressão, o ventrículo esquerdo dilatado, não funciona bem. Mas em termos de fisiopatologia, vai ser um bocadinho idêntico àquilo que nós já vimos. Porquê? Porque, reparem, vamos aqui a este lado, portanto, o esquema à esquerda. Temos uma sobrecarga de pressão, portanto, temos um aumento de pressão no ventrículo esquerdo. Esse aumento de pressão no ventrículo esquerdo vai ser transmitido também à aurícula esquerda. Vamos a ver aqui, que também transmitido esta pressão às veias pulmonares e leito capilar. Portanto, à semelhança do que aconteceu nas cardiopatias com shunt esquerdo-direito por excesso de volume, portanto, também vamos dar edema pulmonar. E aqui explica também o gemido do bebê, as dificuldades respiratórias, o aumento da polipneia, a tiragem, etc. Ou seja, temos aqui diferentes, portanto, alterações hemodinâmicas, mas que convergem também num tronco comum, que é esta questão do edema pulmonar. Se por um lado a outra era com um aumento, uma sobrecarga de volume, este aqui é por uma sobrecarga de pressão.
E lá está, portanto, condiciona esta clínica que nós já falámos. Okay? O raio-x do tórax vai ser muito semelhante àquilo que nós vimos também na outra situação, se bem que é uma situação muito mais dramática, não é? Em que temos, portanto, um aumento do índice cardiotorácico, uma cardiomegalia. Vamos ter também aqui uma retificação desta parte portanto, do coração, portanto, onde está a artéria pulmonar e a aorta, e também aumento da vascularização e também edema pulmonar. Ora bem, como é que nós vamos tratar esta situação? Esta situação, como já nos apercebemos, é canal dependente. Porquê? Porque a clínica deu-se toda quando o canal encerrou. Okay? Temos então uma sobrecarga de pressão no ventrículo esquerdo, ou seja, temos um aumento da pós-carga, portanto, ou seja, este desgraçado que está pesado tem que ultrapassar ainda um esforço grande e não consegue, portanto, e tem um baixo débito cardíaco, mas também tem um aumento da pré-carga pelo edema pulmonar, por aquela sobrecarga de volume, que também, por aquele volume todo fica ali acumulado. Portanto, e obviamente temos a clínica de edema pulmonar. Temos também, obviamente, uma disfunção contrátil. Este ventrículo não estava preparado para isto e de repente teve que, portanto, ultrapassar toda esta resistência e não consegue, porque o miocárdio do recém-nascido é um miocárdio ainda imaturo. Okay? Então o que é que fazemos? Bem, se realmente esta clínica toda é porque o canal arterial encerrou, vamos então, portanto, dar qualquer coisa para mantê-lo aberto, patente. E o fármaco que nós utilizamos é o alprostadil, que nós chamamos, que é o Prostin, não é? Nós falamos mais em Prostin. Este fármaco é dado em perfusão contínua e o objetivo é manter, portanto, este canal arterial patente. Se não administrarmos este fármaco, este bebê vai acabar por morrer, seguramente. Okay? O edema pulmonar, como vocês sabem, portanto, é tratado com furosemida e a disfunção contrátil, muitas vezes nestas situações, temos que dar inotrópicos. Isto é quase como dar uma tarefa num burro cansado, quer dizer, o inotrópico vai obrigar o coração a contrair mais e vai contrair contra um obstáculo, portanto é uma decisão um bocadinho difícil de tomar, mas às vezes é necessária, particularmente nos quadros de choque cardiogénico, porque às vezes pode cursar mesmo com choque cardiogénico. Ora bem, como é que nós tratamos estas situações? Eu tenho isto aqui um bocadinho ao contrário, mas na coartação da aorta, nestas idades, portanto, o tratamento é cirúrgico. Portanto, é isto que está aqui representado. O que o cirurgião faz habitualmente é cortar, portanto, os topos opostos, não é? Tirar esta parte mais estenosada e depois fazer uma anastomose que se chama uma anastomose topo a topo. Isto aqui é, portanto, o que está aqui representado. Nas estenoses valvulares aórticas, aqui temos a possibilidade de realmente ir lá e dilatar percutaneamente esta válvula aórtica estenosada. São, obviamente, procedimentos de alto risco. Okay? E aqui temos. Okay? Vamos agora, portanto, observar a mesma cardiopatia, mas uma criança mais velha, com outra manifestação clínica, que é a hipertensão arterial. Tem 15 anos, é desportista, e por acaso descobrem que ele tem uma hipertensão arterial. E quando é observado, é um rapaz ou uma rapariga que tem um bom estado geral, quando se palpam os pulsos femorais, eles estão diminuídos, e quando se avalia a tensão arterial no membro superior direito e no membro inferior, há uma diferença de 30 milímetros de mercúrio. Chama-se isto um gradiente tensional. E também se consegue auscultar um sopro no dorso. Okay? Portanto, o que esta criança tem, este jovem adolescente, é uma coartação da aorta, uma situação um bocadinho diferente daquilo que acabámos de ver, portanto, enquanto a outra é uma situação crítica, esta não, portanto, realmente é uma obstrução, mas não é tão grave, se fosse grave teria sido diagnosticada logo que o bebê nasceu. Né? E o que é que acontece numa boa parte destas situações? Para além desta estenose, okay, desenvolvem-se colaterais, ou seja, desenvolve-se uma rede colateral, que são atalhos que levam o sangue, como estão a ver aqui, da parte superior do corpo para a parte inferior, ou seja, fazem um bypass aqui a esta zona mais apertada. Okay? Esta situação também vai dar uma sobrecarga de pressão. E como está aqui demonstrado nesta imagem, portanto, como vos disse, o sangue, portanto, que vem
da aorta, portanto, o arco aórtico, como tem aqui um obstáculo, faz um bypass, portanto, a esse obstáculo e fornece sangue à parte inferior do corpo. Ou seja, foi uma forma da natureza ultrapassar esta situação. Mas, de qualquer forma, havendo este obstáculo, a amplitude dos pulsos femorais está diminuída, por isso é que portanto, a observação e ao pesquisar-se o pulso femoral, ele não se sentia assim tão bem. Okay? Então, ou seja, tem ali um obstáculo, também reduz a quantidade de sangue que chega ao leito sistémico. Okay? Ora bem, vamos então olhar agora, portanto, para a anatomia do arco da aorta. Portanto, temos a aorta ascendente, o arco aórtico e a aorta descendente. Vocês sabem que, portanto, do arco aórtico saem 3 grandes artérias, que são o tronco braquiocefálico, a carótida esquerda e a subclávia esquerda. E que o tronco braquiocefálico divide-se em subclávia direita e carótida direita. A subclávia direita fornece sangue ao braço direito e a subclávia esquerda ao braço esquerdo. Existindo aqui um obstáculo, tem lógica que o sangue, como já vos disse, vai encontrar aqui, portanto, resistência. E o que acontece, quando existe uma resistência aqui, é que a pressão nesta parte do arco e da aorta ascendente está elevada. Portanto, nós vamos ter uma hipertensão neste leito superior. Portanto, os membros superiores vão estar hipertensos, enquanto os leitos inferiores vão ter uma pressão arterial normal, se calhar até mais baixa. Ou seja, a pressão na parte superior do corpo vai ser superior à pressão arterial da parte inferior do corpo. E nós podemos fazer ou suspeitar que existe uma coartação da aorta quando este gradiente de pressões, ou seja, quando esta diferença de pressões é superior a 20 milímetros de mercúrio. E no nosso caso clínico, o gradiente de pressão, ou seja, a diferença de pressão é de 40 milímetros de mercúrio. Portanto, apontava, a suspeita era alta que existia aqui uma coartação da aorta que estava a justificar esta hipertensão arterial. E porquê é que nós ouvimos o sopro no dorso? Temos aqui uma imagem, okay? Temos aqui, portanto, o arco, a aorta ascendente, depois temos o arco aórtico e a aorta descendente. E a zona da coartação é já na zona descendente, né, ali na zona do istmo, e o sangue, ao passar por esta zona, vai criar uma turbulência. E essa turbulência depois emite um ruído, e esse ruído é o sopro. E esse sopro vai ser, então, audível. Portanto, isto aqui são as costas, isto é a parte da frente do tórax, vai ser mais audível no dorso, precisamente pela relação anatómica da coartação. E o sopro irradia para o dorso. Okay. Ora bem, uma à parte, só isto é um ponto importante, quando nós estamos a avaliar a pressão arterial, ela deve ser sempre avaliada no braço direito, okay, e sempre também numa das pernas. Ou seja, isto deve ser feito a partir dos 2 anos de idade, durante as visitas aos médicos assistentes, e idealmente nos 4 membros. Mas se não fizerem nos 4 membros, façam sempre, pelo menos, sempre no braço direito e numa das pernas, tanto faz. Isto porque no braço direito? Porque a nossa coartação pode ter localizações diferentes. Imagina que a coartação, ou a interrupção, uma coartação, digamos, era entre a carótida esquerda e a subclávia esquerda. Se nós avaliássemos a pressão arterial no braço esquerdo, não é? Ela ia ser igual à da perna, e como tal não iríamos conseguir fazer o diagnóstico de uma coartação da aorta. Portanto, avaliar sempre no braço direito e numa das pernas. Okay. Ora bem, como é que será a radiografia de uma criança com uma coartação, uma criança já com 14 anos? Temos aqui uma imagem geográfica de uma coartação. Reparem que temos aqui nesta zona a região coartada, não é? E o que nos é dito é que esta imagem é uma figura de 3. Portanto, esta imagem que está aqui representada geograficamente dá-nos uma figura de 3. E se pusermos aqui uma lupa, okay, o que vamos ver, temos esta zona, que é a zona pré-coartada, que é aquela zona onde a seta está a apontar. Depois temos aqui a zona coartada, okay, que é ali, esta indentação. E depois, habitualmente, existe o que chamamos uma dilatação pós-estenótica, ou seja, esta parte
depois da coartação fica um bocadinho dilatada e dá-nos então esta figura de 3. Okay. Confesso que não é uma, digamos, uma imagem radiológica que se veja com muita frequência, mas está descrita e com certeza existe. Okay. O facto de existir, portanto, esta rede imensa colateral, particularmente as artérias intercostais, começam a ratar as costelas. Reparem aqui nestas costelas, aqui um bocadinho ratadas, não é? Estas incisuras, portanto, costais, são devido, portanto, à dilatação destas colaterais. Mais uma vez, é um achado que não é frequente, pelo menos na nossa realidade. Como é que será, portanto, a radiografia desta criança? Portanto, ao contrário da outra situação da coartação, que foi uma situação crítica em que o ventrículo esquerdo dilatou, nestes casos, o que acontece com o ventrículo esquerdo, ele fica hipertrofiado. Portanto, a resposta compensatória para ultrapassar este obstáculo é hipertrofia do ventrículo esquerdo. Vamos então ter uma radiografia que sugere isso. Vamos ter, portanto, um bordo, portanto, um índice cardiotorácico ligeiramente aumentado à custa das cavidades, à custa do ventrículo esquerdo. Desculpa. Mas mesmo assim é preciso estar muito hipertrofiado para termos uma cardiomegalia, portanto, significativa. Okay? Como é que tratamos esta situação? Portanto, esta situação pode ser tratada de várias formas. Pode-se dilatar com um balão, portanto, um catéter com um balão. Pode-se colocar um stent, portanto, na zona coartada, ou então, obviamente, à semelhança do que foi feito no bebê, portanto, corrigir esta situação cirurgicamente. Okay. Portanto, já falamos sobre as cardiopatias não cianóticas, com shunt esquerdo-direito, e também de lesões obstrutivas, e também de uma situação de uma cardiopatia não cianótica canal dependente. Vamos agora avançar para as cardiopatias cianóticas. Okay? E aqui temos dois grupos. Temos aquelas que têm um shunt direito-esquerdo, ou seja, ao contrário da outra situação em que o sangue é do lado esquerdo do coração para o lado direito, agora temos sangue que vai do lado direito para o lado esquerdo. E depois temos uma situação em particular que é a circulação em paralelo. Okay. Ora bem, qual é a cardiopatia? Há muitas, portanto, aquela que eu vou abordar nesta situação, nesta palestra, é a tetralogia de Fallot, e aquela que eu vou abordar, que cursa com uma circulação em paralelo, é a transposição das grandes artérias. Okay. Ora bem, isto é uma coisa importante. Se nós tivermos um recém-nascido com um quadro de cianose, okay, e se nós oferecermos oxigênio a esse recém-nascido, oxigênio em alto débito, 100% de oxigênio, e se a saturação de oxigênio desse recém-nascido não subir, provavelmente estamos perante uma cardiopatia congénita cianótica. Portanto, é um teste simples. Isto porquê? Porque se for uma patologia respiratória ou neurológica, habitualmente a saturação de oxigênio portanto, sobe. Mas se for uma cardiopatia congénita cianótica, esta prova de hiperóxia é negativa e o bebê continua, portanto, com cianose, continua desaturado. Existe ainda outra situação, que é a hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, mas aqui, na grande maioria dos casos, são cardiopatias cianóticas, congénitas cianóticas. Temos então aqui um caso clínico agora, mais um. Este bebê tem 6 meses, tem um sopro sistólico que é detectado à nascença, e o que se tem verificado, conforme vamos observando este bebê ao longo destes 6 meses, é que tem tido uma cianose que se vai instalando progressivamente. Okay. E ao exame objetivo, ele até tem um bom estado geral, tem uma saturação de 85%, apesar de ter, ele até está gordinho e mexe-se muito, mas tem uma saturação de 85% em ar ambiente, e houve-se um sopro sistólico no segundo espaço intercostal esquerdo, ou seja, houve-se um sopro sistólico no foco pulmonar. Vocês estão de serviço, ele dá entrada então no serviço de urgência com uma saturação muito mais baixa, cerca de 50%, está muito irritado, muito agitado. Os pais já tinham notado isso e dizem que isto acontece habitualmente depois das refeições. E vocês, quando o bebê entra, vão escutá-lo e não conseguem ouvir um sopro, coisa que antes disto até ouviam bem. Okay? Portanto, como vocês sabem, portanto, o diagnóstico foi feito logo
bebê nasceu, portanto tem uma tetralogia de Fallot, que é composta por 4 componentes, uma comunicação interventricular, uma estenose, vou chamar estenose pulmonar, mas de facto, na grande maioria dos casos, é uma estenose infundibular, que é do trato de saída do ventrículo direito. Okay. Tem uma aorta que cavalga o septo interventricular e, devido a esta estenose pulmonar, tem uma hipertrofia do ventrículo direito. Okay. Só para dizer uma coisa que é importante aqui, esta cardiopatia cianótica é aquela que é mais frequente fora do período neonatal. Ora bem, vamos então ver o que é que se passa em termos de hemodinâmicos, devido às alterações estruturais que esta situação tem. Portanto, temos então sangue que vem do corpo, portanto, chega ao ventrículo direito e encontra aqui um obstáculo. Portanto, emperra aqui. Obviamente que passa algum, mas, portanto, temos aqui um importante obstáculo. No entanto, como vocês viram, também temos uma comunicação interventricular, ou seja, há aqui uma comunicação entre os dois ventrículos. Obviamente, se o sangue não consegue passar para aqui, e já que temos aqui um atalho, ele vai passar para aqui, e há uma mistura de sangue oxigenado com uma mistura de sangue que vem do corpo, que acabou de ser usado, portanto, com baixo teor de oxigênio. E então, o sangue que entra para a aorta é um sangue misto, e daí este bebê ter uma saturação de 85%. Relativamente ao sopro que nós ouvimos, portanto, ele deve-se, portanto, a este obstáculo pulmonar. Durante a sístole, portanto, o sangue tenta sair do ventrículo direito para a artéria pulmonar, encontra este obstáculo e, obviamente, vai criar aqui uma turbulência. Essa turbulência transforma-se num ruído que é o sopro. É um sopro que se vai ouvir no segundo espaço intercostal esquerdo, devido às relações anatómicas do coração. Okay. E é um sopro de injeção, porque vai dar, portanto, porque ocorre durante a injeção do ventrículo esquerdo e, como vos disse, no foco pulmonar. Portanto, mistura de sangue, o sangue que entra para a aorta já vai misturado, portanto, e como tal, o nosso bebê tem uma cianose. Isto tem-se instalado progressivamente e até lentamente. Depois, nós fazemos um raio-x do tórax, este bebê, e como nós sabemos, nós temos uma hipertrofia ventricular direita, portanto temos aqui uma cardiomegalia, portanto à custa das cavidades direitas. Não se esqueçam que o ventrículo direito ocupa a grande parte da silhueta cardíaca da projeção posterior-anterior. Reparem que uma regra básica é que quando há pouco fluxo a passar para uma estrutura durante a vida fetal, essa estrutura não cresce bem. E como tal, o que nós temos aqui é também, para além deste obstáculo pulmonar, temos uma hipoplasia da artéria pulmonar. E por isso é que temos esta zona mais côncava. Okay? E reparem no leito pulmonar. Muito pouco sangue, muito pouco irrigado. Portanto, temos aqui uma oligoémia. Este formato, portanto, do coração, portanto, que sugere, não é patagónico, sugere uma tetralogia de Fallot, é o que chamamos o coração em bota, precisamente por esta estrutura. Okay? Como é que tratamos esta situação? Bom, nós damos esta medicação propanolol. Propanolol, portanto, reduz a frequência cardíaca, ajuda, portanto, o sangue a entrar para a artéria pulmonar, mas o tratamento definitivo desta situação é o tratamento cirúrgico, em que se fecha, portanto, a comunicação interventricular e abre-se, portanto, o trato de saída do ventrículo direito e às vezes é preciso mesmo abrir o tronco da artéria pulmonar. Ora bem, mas este bebê, desta vez, entrou no serviço de urgência com o que nós chamamos uma crise cianótica. E vamos então ver o que é que isso é. Portanto, temos aqui a imagem do nosso coração, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, uma comunicação interventricular no meio, portanto, um grande buraco entre as duas cavidades. Portanto, e tem lógica, se existe um grande buraco entre as duas cavidades, que a pressão do ventrículo direito é igual à pressão do ventrículo esquerdo. Ou seja, são dois compartimentos que estão, portanto, em que tem uma comunicação no meio e a pressão de um lado é igual à pressão do outro. Daí que qualquer coisa, qualquer situação que reduza a pressão do lado esquerdo ou a resistência do lado esquerdo do coração vai fazer
com que a resistência vascular sistémica baixe, portanto, okay, e que a pressão no ventrículo esquerdo baixe, que é o que acontece, por exemplo, no período pós-prandial. Quando nós comemos, ficamos mais moles, ficamos mais vasodilatados e ficamos sonolentos, não é? E acontece precisamente a mesma coisa com este bebê. Ele come, a pressão do lado esquerdo do coração baixa, ok? E se a relação inicial era ventrículo direito igual à pressão no ventrículo esquerdo, ao baixar a pressão no ventrículo esquerdo, o que é que acontece? O sangue vai começar a passar muito mais facilmente para o lado esquerdo do coração. Sangue esse que tem pouco oxigênio. Portanto, isto habitualmente, portanto, é o trigger para, portanto, a crise cianótica. E passamos então a ter o que nós chamamos um shunt direito-esquerdo, ou seja, fluxo de sangue, muito sangue, do lado direito do coração a passar para o lado esquerdo do coração. Ora bem, o que é que acontece nestas situações? O bebê, portanto, entrou cianosado, com aquele quadro de irritabilidade, agitação, etc. Portanto, está em crise cianótica. E uma coisa importante é o seguinte: se considerarmos que o sopro é secundário à passagem de sangue por esta zona apertada, se agora temos muito sangue a passar para o lado esquerdo e pouco, ainda menos a passar por aqui, o sopro, portanto, vai desaparecer. É por isso que durante a crise cianótica nós não conseguimos, portanto, ouvir sopro. Há quem ainda fale e que diga que o desaparecimento do sopro é por um espasmo destes músculos. Isso não está provado. A teoria, portanto, mais prevalente agora é esta que eu estou aqui a falar, em que há uma diminuição da resistência vascular sistémica. Ora bem, então, se o sangue não passa para a artéria pulmonar, não vai ser oxigenado. Ele também, se não passa para a artéria pulmonar, também não, a ventilação também deixa de existir, não é deixa de existir, mas também é reduzida, ou seja, não entra nem oxigênio, nem sai dióxido de carbono. Quando isto acontece. De tal forma que a pressão parcial de oxigênio no sangue baixa, enquanto a pressão parcial de dióxido de carbono aumenta. E as consequências disto são o seguinte: portanto, pouco oxigênio, muito dióxido de carbono. O que é que isto vai condicionar? Primeiro de tudo, uma acidose. Okay? O aumento do PCO2 vai-nos dar uma acidose respiratória. Quer pouco oxigênio, quer muito dióxido de carbono a nível central, neurológico, vai agitar estas crianças. Portanto, estas crianças estão agitadas, estão muito irritadas, choram muito. Não é? E também esta situação vai estimular o centro respiratório. E a seguir, o que é que vamos ter? Vamos ter uma polipneia. Portanto, estes bebés começam a respirar profundamente e rapidamente, e cada vez que nós inspiramos, entra mais sangue para o coração. Portanto, isto porquê? Porque a pressão intratorácica baixa. Portanto, temos aqui uma situação em que o sangue está a circular do lado direito para o lado esquerdo e continua a circular do lado direito para o lado esquerdo, precisamente porque temos esta situação de polipneia e com diminuição da pressão intratorácica. Cada vez que inspiramos, aumentamos o retorno venoso e este ciclo mantém-se. Ora bem, qual é o objetivo então do tratamento desta situação? Que nós queremos inverter, já que o sangue está a ir do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, nós queremos inverter esta situação e queremos que o sangue passe do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. E quais são as medidas gerais? Olha, se temos um bebê cianosado, vamos dar oxigênio, não resolve a situação e pode até nem ter grande efeito, pode nem sequer ser muito eficaz. Eficaz no sentido de aumentar a saturação de oxigênio. Se o bebê está agitado, nós temos que acalmar este bebê, portanto, na nossa realidade, na nossa prática, damos morfina. Okay? Se este bebê está acidótico e vai ficar acidótico, precisamente porque está a reter dióxido de carbono, nós vamos dar bicarbonato. Portanto, isto aqui são, portanto, medidas gerais. Mas o que é que faz, portanto, o sangue novamente ir do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito? O que é que vai inverter este shunt? Se houve uma diminuição da resistência vascular sistémica, nós queremos aumentar essa resistência vascular sistémica. E uma das manobras que nós fazemos é esta manobra genopeitoral. E o que nós estamos a fazer aqui é que
ao colocarmos, portanto, as pernitas do bebê contra o abdômen, estamos a pressionar as artérias femorais e quando pressionamos as artérias femorais, aumentamos a resistência vascular sistémica. Portanto, isto é uma manobra que nestas faixas etárias se faz regularmente, nestas situações. Eu em África já vi, por exemplo, muitas crianças mais velhas com tetralogias de Fallot que se protegem elas próprias e colocam-se de cócaras, portanto o mecanismo é precisamente o mesmo, só que elas já sabem, já aprenderam e fazem isso. Não é? Nós, aqui na nossa realidade, digamos, isso não acontece. Não é? Mas se isto não der resultado, temos que recorrer a alguns fármacos, nomeadamente um deles, a ketamina. A ketamina, além de sedar o bebê, também aumenta a resistência vascular sistémica. Se isto não der resultado, temos que então temos que utilizar ainda fármacos mais potentes, nomeadamente fármacos vasoconstritores, porque nós queremos mesmo aumentar a resistência vascular sistémica e forçar sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. E um desses fármacos, por exemplo, é a noradrenalina. Okay. Portanto, isto aqui é, portanto, a tetralogia de Fallot e o tratamento da crise cianótica muito típico desta situação. Vamos agora, portanto, falar de uma situação em que existe uma circulação paralela, okay? E é a transposição das grandes artérias. Ora bem, temos agora um rapazito de 3 dias de vida, portanto, que está também com cianose, não soube um sopro. Professor António Pires, eu estava aqui, está-me a ouvir? Sim, sim. Não, são 20 e 26. Se calhar nós, dado o adiantado da hora, continuávamos amanhã. Eu não sei se ainda falta muito ou não. Não, estou a terminar. Sim? Então ok, pronto, esperamos. Ok. Muito bem. Temos então um rapaz de 3 dias de vida, cianótico, portanto sem sopro, e quando o colega lhe dá oxigênio, ele não responde. Portanto, temos aqui, é feito o diagnóstico de uma transposição das grandes artérias, temos então do lado direito do coração a aorta a sair e do lado esquerdo a artéria pulmonar. Portanto, há aqui uma inversão. E o que é que a incidência desta cardiopatia é 5%, o que existe é uma concordância auriculoventricular, portanto, os ventrículos estão normalmente relacionados, mas existe uma discordância ventrículo-arterial. Okay? E, obviamente, esta circulação é em paralelo. E uma coisa importante, uma nota importante, esta é uma cardiopatia cianótica mais frequente no período neonatal. E temos aqui, então, o esquema de uma transposição das grandes artérias. Temos, então, o ventrículo direito, não é? O sangue chega ao ventrículo direito, entra para a aorta, portanto, sangue que já foi utilizado, volta outra vez ao leito sistémico e continua a ser utilizado. E do lado esquerdo temos precisamente o oposto, temos sangue que é altamente oxigenado, chega à artéria pulmonar, volta novamente às veias pulmonares e temos este circuito. Portanto, temos uma cianose, quando isto acontece, os bebés entram precocemente em cianose, nós oferecemos oxigênio, mas obviamente não vai acontecer nada, reparem, o sangue continua aqui neste circuito. Ou seja, isto é uma circulação em paralelo que é muito ineficaz. Ora bem, o que é que nós temos que fazer? Mas antes disso, mostrar aqui, portanto, foi feito um raio-x do tórax, em que temos aqui uma situação normal, portanto, estamos a ver o coração de lado e temos, portanto, a situação da transposição das grandes artérias, em que as artérias, em vez de termos a cruzar, estão assim, portanto, assim, desta forma, ok? Em vez de estar assim, estão assim. E a imagem que nós temos, portanto, da radiografia torácica é um pedículo fino, portanto, porque as artérias não cruzam, portanto, não ocupam espaço naquela zona, e dá-nos a ideia de ser um ovo deitado de lado, pendurado por um fio. É apenas uma curiosidade, portanto, uma imagem de uma transposição das grandes artérias. Ora bem, qual é o objetivo do tratamento? É criar uma forma de ligar estas duas circulações. O que é que vamos fazer? Portanto, manter o canal arterial patente utilizando as prostaglandinas, não é? E vamos criar uma comunicação interauricular, que é a forma mais eficaz de criar uma mistura de sangue entre as duas circulações. E nós fazemos isso utilizando esta técnica que é uma atrioceptostomia de Raskin, em que passamos um catéter que tem um balão na ponta para o lado esquerdo do coração e depois rompemos, portanto, o septo interauricular. Isto é mais uma situação que carece de correção cirúrgica e nas situações mais simples, na maioria dos casos, felizmente, utiliza-se esta cirurgia, recorre-se a esta cirurgia chamada o switch arterial. Muito obrigado e termino. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada, professor António Pires. Eu pedia à doutora Piedade João para se ligar connosco, diretamente de Maputo. Boa noite. Olá, doutora. Boa noite. Obrigada, professor António Pires, pela belíssima apresentação. E temos aqui algumas questões colocadas. A primeira questão seria, gostaria de saber a diferença entre o encerramento funcional e o anatômico do canal arterial. Ora bem, o encerramento funcional é quando existe, portanto, quando se dá a contração do músculo liso do canal arterial e ele encerra funcionalmente. Mas o encerramento anatómico, ou seja, mais definitivo, em que as paredes ficam, digamos, coladas, dá-se mais tardiamente, como vos disse, por volta da 3ª, 4ª semana de vida. Ou seja, quando o canal encerra funcionalmente, não quer dizer que ele encerre completamente. Por vezes há situações em que ele volta novamente a abrir. Mas essa é a grande diferença. Ou seja, uma situação é definitiva enquanto a outra não é. Ok, obrigada. E a outra questão é relacionada com a percepção que quer saber se na CIV há uma dilatação maior da aurícula esquerda que o ventrículo esquerdo. A dilatação é muito idêntica, portanto, há uma dilatação das cavidades esquerdas e é isso que é importante. Okay? Habitualmente, quando há uma diferença há certas patologias em que realmente a aurícula esquerda está mais dilatada, por exemplo, na estenose da válvula mitral, mas na CIV, portanto, tanto uma cavidade como a outra estão igualmente dilatadas. Mas aquilo que o olhómetro, digamos, nos faz mais, enfim, é realmente a dilatação do ventrículo esquerdo, que também é muito importante. E uma terceira pergunta, que se refere ao tratamento das cardiopatias congênitas com... Os 4 dias, o outro seria a dieta, que é a restrição hídrica, a redução de sal, etc. Seria a parte. Bom, penso que são estas questões, não é, professora Maria João? Nós temos agora uma outra questão a ser colocada. Estamos a perguntar, no lactente com choque cardiogénico, até que idade é que acha que se pode tentar colocar prostin? Uma excelente pergunta. Olha, ainda obrigado por essa pergunta, porque isto aqui é uma coisa que até nos toca a nós muitas vezes. Nós já utilizamos o prostin até ao mês de vida, precisamente por causa desta questão do encerramento anatómico. Portanto, isso já nos aconteceu, não é obviamente tão eficaz como numa idade mais precoce, mas nós já usámos em crianças com 3 semanas de vida também, e funcionou, e abriu o canal arterial. E há mais uma outra questão, em relação à justificação da oxigenoterapia na tetralogia de Fallot. Porque é que não funciona bem isso? Sim, o professor falou antes da prova de hiperóxia, é o Dr. Faisão que está a colocar a questão. Apresentação bastante esclarecedora, pese embora me tenha ficado uma dúvida relativa à justificação da oxigenoterapia na tetralogia de Fallot. Portanto, quando estamos em crise cianótica, existe portanto, o sangue não vai, portanto, para a artéria pulmonar. No entanto, obviamente, que é quase um reflexo, nós temos uma criança cianosada, nós darmos oxigênio. O facto de não ser muito eficaz é porque o sangue não está a chegar à artéria pulmonar. No entanto, é importante dizer que o oxigênio é um vasodilatador, portanto, pulmonar, portanto, vai ajudar a baixar a resistência pulmonar e talvez ajude nesse aspecto, ou seja, favoreça a entrada de sangue para a artéria pulmonar. Mas o que eu disse é que, das medidas genéricas que nós utilizamos, não é aquela que será a mais eficaz. No entanto, obviamente que se dá, temos uma criança cianosada, nós damos oxigênio, não é? Se estiver gravemente hipóxica, não é? Sim. Claro. Estou a falar da crise... Força, peço desculpa. Não, estava a falar da crise de hipóxia, sim. Sim. Bom, eu acho que foi uma excelente comunicação, tal como tem sido dito aqui pelos vários participantes.
Acho que é caso para dizer, amanhã à mesma hora cá estamos de novo, para voltar a ouvir falar o professor António Pires sobre eletrocardiograma. Muito obrigada a todos. Não sei se a doutora Joana ou a doutora Piedade querem dizer mais alguma coisa. Muito obrigada, professor António Pires, pela apresentação aqui feita. Olha, foi uma excelente apresentação. Nós aqui, no nosso meio, sabemos que a maior parte das cardiopatias congênitas, vocês fazem aí os diagnósticos pré-natais, diagnóstico neonatal precoce, e para nós é um grande desafio fazer um diagnóstico de uma cardiopatia congênita, porque temos imensas dificuldades, tanto em termos de equipamento, em termos de recursos mesmo humanos, os médicos, para poderem fazer esses diagnósticos. Mas foi uma belíssima apresentação e eu acredito que todos que estiveram cá a participar, os presentes, vão poder ter uma melhor abordagem em relação a este tema. Muito obrigada. Eu gostava então de agradecer, em nome da Health Foremost, gostava muito de agradecer a prontidão do professor Pires e desta excelente formação. Acho que podíamos aqui até terminar com um dos comentários que recebemos da Woman Kazam, que diz: obrigada pela belíssima aula, foi bastante didática, com um uso bastante estratégico de imagens e casos clínicos e com uma ótima gestão de tempo. Parabéns. Portanto, acho que este comentário diz tudo sobre a aula de hoje. Gostava também de agradecer às restantes moderadoras da mesa, a professora Maria João Batista e a professora Piedade João. Muito obrigada pela vossa ajuda nesta moderação. Agradeço ainda à Kaetsu e à empresa Medtronic pelo apoio à Health Foremost e, para finalizar, avisar que amanhã teremos no mesmo horário, como já foi dito, um webinar sobre a leitura prática do eletrocardiograma pediátrico e no final teremos um teste que é facultativo, mas que é necessário para quem quiser ter o diploma da participação neste webinar. E por isso agradeço a vossa presença, amiga, e até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, obrigada. Adeus. Até amanhã, obrigada.